Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, estamos retornando com os estudos do livro em que André Luiz inicia esta série de livros psicografados por Chico Xavier. Nós iremos examinar, refletir o capítulo 24, de nome O Impressionante Apelo. De forma resumida, André Luiz ele se encontra na casa de Lísias e o visitador enfermeiro Lísias liga um aparelho semelhante às nossas televisões aqui na Terra e inicia-se com uma música, melodias harmoniosas, até que na tela se apresenta o locutor dando notícias daquela localidade. E ele menciona o seguinte: emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Finalizando a leitura, ele informa a respeito da necessidade de voluntários no tocante a auxiliar a psicosfera próxima aqui da Terra, lembrando que eles se encontram, André Luiz, Lísias e demais irmãos da colônia espiritual Nosso Lar, no ano de 1939, anos antes, que antecedem a Segunda Guerra Mundial. E existem movimentos das regiões umbralinas, regiões tenebrosas, que estão influenciando os comportamentos das nações, da Ásia, da Europa, é claro, com afinidade e aceitação de todos estes irmãos. E André, ao observar tudo isso, ele fica perplexo. E o locutor, ele continua fazendo um apelo desta natureza. Vamos fazer a leitura. Narração André Luiz. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho, que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Finalizando a leitura, temos aí uma informação importante em que André Luiz ouve este locutor dizendo a respeito de forças obscuras do umbral que estão ligados à mente humana. Isto é, amigos dos estudos, quando o ser humano, o encarnado, ele aceita esta influência de força tenebrosa, ele, de alguma forma, está impregnando, primeiro, no mundo interno dele. A aura dele fica com vibrações desagradáveis, com um colorido obscuro, sem brilho, sem luz, uma vez que existem motivações de natureza materialista, egoísta, orgulhosa. E podemos aqui desenvolver conexões de estudos. Podemos analisar um livro também da série André Luiz, que são conteúdos correspondentes. Quais sejam? Temos aí o tema Poderes da Inércia. Tal tema encontra-se, tais menções de Gubbio, encontra-se no livro Libertação, no capítulo 4, de nome Numa Cidade Estranha. Segundo Gubbio, Poderes da Inércia, já até estudamos aqui em outros vídeos, estudos, dizem respeito poderes da inércia, em que a humanidade invisível,
isto é, amigos dos estudos, os irmãos infelizes do umbral, destas regiões dos abismos, destas organizações criminosas, eles planejam ações, não são ações banais, são ações coordenadas a fim de alcançar as mentes dos espíritos encarnados e vigilantes, ausentes dos valores do Evangelho, e eles utilizam os vícios, sejam os vícios mentais, morais e materiais. Então, quando o indivíduo tem um comportamento egoísta, tem um comportamento de rebeldia espiritual e tem esse tipo de comportamento como um perfil, um padrão de vida, ele está fortalecendo a psicosfera, a esfera espiritual, as emanações do umbral, porque ele aceita este tipo de energia, de afinidade, em que todos nós, de alguma forma, consideramos normal, natural, agir sem a preocupação da moderação, da prudência, do equilíbrio. Então, segundo os esclarecimentos do locutor de Lísias, estas legiões tenebrosas do umbral, eles alcançam a Terra e manobram, manipulam a coletividade por aceitação nossa. E então, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, poderes da inércia são aceitações, afinidades dos irmãos infelizes do umbral, da região tenebrosa, trevosa, em que eles estimulam, motivam cada indivíduo a ter uma vida de vício, de inércia, de ociosidade, e tais comportamentos contrariam o sagrado, o equilíbrio, uma vida voltada à beleza, o eterno e a aceitação dos princípios libertadores do Evangelho do Senhor Jesus. E temos ainda um fragmento do capítulo em que Lísias explica ao André Luiz a respeito do princípio da sequência, princípio de sequência. Esse princípio, ele tem como conteúdo as etapas evolutivas dos quais nós iremos vivenciar na medida que nós nos ajustamos às leis divinas. E, segundo o mentor orientador Lísias, ele explica o seguinte ao André Luiz no capítulo 24 do livro Nosso Lar. Vejamos. Narração André Luiz. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Amigos dos estudos, vou repetir. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Finalizando a leitura, segundo Lísias, existe uma sequência, etapas, para que possamos superar os nossos comportamentos e cumprir a lei do progresso, a lei do trabalho e demais leis divinas. E tal princípio de sequência, ele contraria a nosso benefício qualquer fórmula ou forma de improvisar. Todos nós, ainda espíritos necessitados de evolução, nós costumamos improvisar nosso crescimento, o nosso amadurecimento, e improvisamos como? Sabemos que a lei do esforço, a vontade, ela é fundamental, são fundamentais para que possamos agir em busca da porta estreita do Senhor Jesus.
em busca da felicidade maior. E nós improvisamos, nós optamos pelos caminhos fáceis, pelos atalhos perigosos do nosso ego infantilizado e aceitamos a distração do mundo. Ficamos distraídos com as coisas materiais, preocupações que não representam a beleza do universo maior e ficamos no caminho da vida. Nós não percebemos que nós somos espíritos. A nossa natureza é espiritual, nós somos eternos. E procuramos resumir a nossa vida com características puramente materiais. Ficamos no mundo transitório, distraídos, desconcentrados do eterno. E quando nós somos exigidos para compreender situações complexas que não cabem o simplismo, nós negamos o aprendizado e ficamos ocultos diante da beleza que o espírito representa, ficamos inibidos da bondade, diante da bondade, nós ficamos indefinidos quando devemos nos definir como espírito eterno, como espírito imortal que somos. Então, amigos, o princípio de sequência, ele é um entendimento, uma orientação profunda que não cabe improvisar, não cabem distrações do mundo transitório. Nós não podemos priorizar o mundo corpóreo, contrariando, esquecendo a vida espiritual. Então, a lei do esforço, a lei do progresso, a lei do trabalho, que são etapas que nós iremos naturalmente aceitar, nos ajustar, nós iremos entender que para alcançar a felicidade espiritual, a felicidade real, é necessário a espiritualização do nosso ser, aceitar as belezas, as orientações do Mestre Jesus em seu Evangelho. E se nós negamos tudo isso, nós estamos improvisando, nós estamos distraídos e pela distração nós estamos escolhendo a porta larga. Então, amigos, temos aqui ainda um fragmento do capítulo 24 do livro Nosso Lar, de nome O Impressionante Apelo. Mas eu gostaria de trazer aqui o item 5º do Código Penal da Vida Futura, que este código encontra-se no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Primeira parte é capítulo 7º do livro. Código Penal da Vida Futura se encontra na primeira parte, capítulo 7º. Esse código, já mencionei aqui em algumas vezes, são ideias, orientações que Allan Kardec, com os espíritos superiores, eles organizaram orientações sobre a vida maior. E já que o tema aqui também diz respeito às influências do umbral em relação à nossa vida, por aceitação nossa, já que podemos negar tudo isso ao evangelizar os nossos espíritos, mas enquanto nós não conseguimos sermos luz, que brilhe vossa luz, lembrando o Mestre, as trevas ainda alcançam toda a humanidade. Então, aqui no artigo 5º fala sobre que a felicidade ou sofrimento, a felicidade representa o céu, a felicidade real, e a tristeza excessiva, o sofrimento, representa o inferno. Então, o inferno e céu são estados mentais. Nosso psiquismo ele vibra no inferno quando somos espíritos irritados, rebeldes, que violam as leis divinas constantemente, e vivemos uma espécie de inferno.
E quando nós entendemos a vida maior, nós estamos tentando o equilíbrio, pouco a pouco nós vamos elaborando em nosso psiquismo o céu no sentido do mundo superior, daqueles mundos celestiais em que habitam espíritos, em que a presença gera, as presenças geram a felicidade. Então, o céu e o inferno são estados espirituais. Então, o artigo 5º diz o seguinte, do Código Penal da Vida Futura, porque são conteúdos correspondentes com o capítulo de hoje, capítulo 24, já que o locutor Elísias explica ao André Luiz que o umbral alcançam as nossas mentes com as suas vibrações e essas energias tenebrosas do umbral, da região trevosa, só conseguem alcançar as nossas vibrações, as nossas mentes, por aceitação nossa, porque nós estamos numa espécie de inferno em comportamentos. Então vamos aqui no artigo 5º. Leitura. Dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte, que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Vou repetir aqui, amigos dos estudos, porque é importante esse item 5 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. Leitura. Dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. Então, na realidade, como todo, nós decidimos. Nós determinamos os nossos destinos em comportamentos, ideias e palavras. Então, devemos buscar os valores da luz maior. Entender que o silêncio, a reflexão, o recolhimento em Cristo, o recolhimento no Deus vivo, tem uma importância em nossa vida. Então, amigos, vamos desenvolver esta beleza da lei do esforço, reforma íntima, melhorar, transformação moral, procurar lançar ou tentar lançar o nosso olhar para o eterno da vida. Estamos aqui, mas a nossa mente, o nosso coração se encontram na vida maior, na vida em que a luz representa o alimento, a consolação e a sensação de vida em abundância, como assim o Senhor Cristo Jesus mencionou no seu Evangelho. Então, o capítulo de hoje que nós estudamos diz como conteúdo central as influências do umbral sobre a nossa vida. E finalizando o nosso encontro de hoje, vou ler aqui um fragmento em que o locutor, no capítulo 24, em que ele está noticiando, ele se apresenta numa televisão, lá no ambiente do nosso lar, na casa de Lísias, a uma TV, e ele se apresenta nessa tela, semelhante à tecnologia, à técnica aqui em nosso planeta, em que nós temos aí essa
esse aparelho semelhante à nossa TV, mais avançado do que aqui na Terra, é claro, e, e ele noticia a respeito das manobras do umbral com as suas legiões, incentivando a guerra, a discórdia entre os povos. Então a leitura é o seguinte, narração André Luiz. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Vou repetir a leitura, amigos dos estudos. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Finalizei a leitura, amigos dos estudos. Temos aí nestas palavras do locutor, praticamente o resumo do capítulo, em que André Luiz e Lísias e a colônia Nosso Lar, naquela oportunidade, eles se encontravam no ano de 1939, anos antes que antecediam a Segunda Guerra Mundial. E Lísias e os conteúdos do capítulo têm uma preocupação de noticiar os eventos espirituais que estão ocorrendo no mundo astral do planeta Terra, na sua psicosfera espiritual. E há uma conclusão, nessa parte final da leitura, que forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Aqui responde, dizendo, finalizando a leitura, aqui responde, amigos, que afinidade. Infelizmente, a nossa humanidade, ela aceita ainda estas vibrações de teor desqualificado, inferior, através das guerras. Estas vibrações, elas são maléficas e nós aceitamos e criamos este ambiente no planeta Terra que tornou-se natural, banalizaram uma vida equilibrada, moderada, e só o Senhor Jesus com o seu Evangelho, a fim de que possamos ter a saúde mental e reequilibrar as nossas forças. Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar.